Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo, por favor, no livro de São Lucas. E o médico batizado com o Espírito Santo, que viajou com Paulo por muito tempo. E ele escreveu esta palavra, Lucas 13, versículo 10. E ensinava, e aqui está falando de Jesus, e ensinava no sábado numa das sinagogas. No sábado. E eis que ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já há 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então ele disse: essa mulher, sendo uma filha de Abraão, pelo qual Satanás prendeu por 18 anos, se liberta desta prisão no dia de sábado. Glória a Deus. E eu quero usar como título, pregando por alguns minutos: e não era esta mulher uma filha de Abraão? E na sentença eu vou parar aqui. Não deveria esta mulher uma filha de Abraão? Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, nós nos achegamos a Ti hoje, Senhor, viemos em nome de Jesus. Nós sabemos que de nós mesmos não somos nada e não podemos fazer nada, porque o Senhor nos disse claramente: sem mim nada podeis fazer. E eu lhe peço agora, não somente para me ungir para pregar esta palavra, mas a Tua palavra que está aqui para salvar a nossa alma, mas que o Senhor unja cada pessoa aqui para ouvir esta palavra e ouvir com ouvidos espirituais. Pedimos em nome de Jesus, te dando todo o louvor e toda a glória, e todos digam amém e amém. Tudo que Jesus fez, mesmo que tinha a ver com a pessoa, pela qual ele fez, é claro, mas também tinha uma conotação espiritual, que excedia muito mais pessoalmente feito por aquele indivíduo. E com isto, nesta manhã, eu quero falar para você o significado importante por trás do que aconteceu na sinagoga naquele dia, quando Jesus libertou uma mulher presa pelos poderes das trevas por 18 longos anos. Esta mulher é uma imagem do mundo. Ela andava curvada, ela não podia se endireitar. Consequentemente, tudo que ela via era o pé das pessoas. Você pode imaginar a vergonha que era a sua vida? 18 longos anos estando presa nesta condição. Pense sobre isso por um momento. Aquilo transcendia esta alma perdida. É uma imagem de todo mundo, espiritualmente, economicamente, de todas as maneiras que você pode pensar, estão presos e curvados, incapazes de andar na vida. Eu estava assistindo uma notícia na televisão alguns dias atrás. Eles entrevistaram uma menina. Se eu dissesse o nome dela, muitos de vocês a conheceriam. Ela vendeu milhões e milhões de álbuns, juntava as maiores multidões do mundo.
fazendo centenas e milhões de dólares, o mundo todo a seus pés. E ela havia acabado de ter a sua filha levada pela Agência de Defesa à Criança, porque ela não era capaz de ser uma mãe. E a jornalista perguntou, ela estava sentada no carro, e perguntou para ela: por que você faz isto? Você tem tudo na sua vida. A verdade é que ela não tinha nada. Todos em todo o mundo conhecem o teu nome. Você junta as maiores multidões nos concertos que você faz. Por que você faz estas coisas? A sua filha está sendo tirada de você, porque você não pode mantê-la. Esta é a terceira vez que isto acontece. A resposta dela foi muito relevante. E ela disse: você me pergunta por que eu faço essas coisas, seja o que for que ela fazia. Ela disse: a vida é muito entediante. É por isso que eu faço essas coisas. A vida é muito entediante. Deixa eu te falar uma coisa: sem Jesus Cristo, não me importa o que você tem, nada pode tomar o lugar dele. A vida é entediante. Mas com o Senhor Jesus Cristo, você tem vida e vida mais abundante. Ele disse: o ladrão só vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e a tenham em abundância. O bilionário, ele imagina como que aquela mulher idosa, vivendo num salário fixo, tentando, pagar as contas até o próximo mês, e ainda assim ela tem um sorriso no rosto dela. Todas as outras palavras que ela tem é glória a Deus, aleluia, obrigada Jesus. Ela não tinha um carro, ela tinha que andar de ônibus, ela tinha que andar a pé e usar roupa usada, mas havia uma alegria no seu rosto e na sua face. Eles não entendem, mas é a graça e a glória de Deus. Aleluia! O mundo inteiro, sem Deus, está curvado. E eles não podem se endireitar. Tudo que eles veem é o chão pisado e o pé das pessoas. Mas quando você vem para Cristo, aleluia, Ele faz de você uma nova criatura. Você vê, o mundo tenta te reabilitar. Reabilitar, esta palavra nem na Bíblia está. O Senhor nem falou disto, porque não há nada bom em reabilitação. Ele faz uma nova criatura de você. Todas as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando eu estava, muito tempo antes de conhecer a Francis, eu era uma criança, 11 anos de idade, 12 anos. E a nossa igreja era pequena. Se tínhamos 40 pessoas, era um culto grande. E eu e talvez 2 outros jovens eram os únicos jovens naquela igreja, só isto. Uma jovem veio e entregou o coração para Cristo. O nome dela era Jack. O pai dela era muito rico. E eu não sei o que atraiu a Jack para a igreja, eu não lembro.
Mas ela veio, entregou o coração para Cristo, mas ela nunca perdia nenhum culto. E o pai dela disse para ela: eu vou te bater se você voltar para aquela igreja de doidos. Eu não vou ter a minha filha envergonhando a nossa família. Ela ia dormir à noite e abria a janela e saía pela janela. E ia para a igreja. Finalmente ele disse para ela: eu vou colocar o seu irmão na faculdade, mas eu não vou pagar nada para você. Você nos envergonhou com esta igreja pentecostal. Ele colocou o seu filho na faculdade aqui de Louisiana. Ele conseguiu um diploma, e seja o que for. Um mês mais tarde, assaltou um banco. Olha, assaltou um banco e foi colocado num presídio por 10 anos. Eu e a Francis estávamos em Kansas City, Missouri. Eu acho que era na Arena Camper. Arena Camper, lá em Kansas City. Eu acho que foi Kansas City, de qualquer forma. Uma pessoa veio para mim e disse, bem depois que o culto havia acabado, milhares estavam lá. E disseram: existe uma jovem aqui, e haviam centenas de pessoas lá embaixo, abaixo da plataforma. Ela gostaria de vê-lo. Eu falei: qual é o nome dela? Não sabemos. Então eu fui para o escritório, como eu disse, haviam centenas, 200 pessoas lá, sabe, esperando para falar conosco, trabalhadores. Eu não sabia quem que eu estava procurando. E eu estava lá de pé e esta jovem veio para mim e disse: irmão Swegard, você me reconhece? Eu falei: bem, qual que é o seu nome? E ela disse: Jack. Eu disse: não pode ser. Ela disse: sim, é verdade. Eu disse: Jack, o que você está fazendo? Ela disse: eu sou uma advogada. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Eu ainda estou servindo a Jesus Cristo, o doador da vida eterna. Mas e se naquela manhã nem havia a luz do dia ainda, e o sol momentaneamente aparecesse acima do horizonte naquele dia? Era um sábado. E todos os judeus iam para as sinagogas no sábado. Mas curvada, se ela tivesse aberto seus olhos, tentando se levantar do lado da cama, e ela disse: eu não me sinto bem nesta manhã. Eu não acho que eu vou para a sinagoga hoje. Você está escutando o que eu disse? Eu não acho que eu vou, sabe, levar este corpo deformado para a sinagoga hoje. Nunca perca o culto, se você puder ir. Porque a noite ou o dia que você perder, pode ter sido o dia que Jesus Cristo iria aparecer. Ei, glória a Deus, glória a Deus. Alguém tem que estar feliz neste lugar.
Deixa eu falar sobre esta mulher por um momento. Você nunca sabe quando o Senhor vai fazer algo num culto só para você. Olha, só para você. Glória a Deus. Aleluia. 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 A primeira noite desta conferência eu estava sentado lá atrás e alguém, orou em línguas e alguém interpretou. E eu tenho certeza que foi para outros e foi para muitos pela televisão, mas meu irmão, foi para mim, e eu quero que você saiba. Glória a Deus, eu estou feliz porque eu estava aqui, graças a Deus que eu estava aqui. E se você tem um emprego e você tem que trabalhar, entendemos isto. Precisamos do seu dízimo. Não esconda, fala a verdade. Mas a vida está cheia de dificuldades e problemas, situações. Você vai para o médico e fala: doutor, eu estou com dor aqui. Ele disse: você já teve isso antes? Sim. Então você tem de novo. $200, por favor. Mas ela não disse isto. Ela andava curvada, com os ossos todos tortos, por 18 anos, andando curvada. Eu acho que era muito doloroso para ela andar. Mas, não, ela não perdeu. E ela não iria perder nenhum culto. E ela pôde então se vestir, nunca imaginando que o Filho do Deus vivo, o Criador dos tempos, o curador dos cegos, aquele que curava o homem o homem da Galileia, iria estar no culto naquele dia. Aleluia, aleluia. Alguém louve ao Senhor, alguém louve a Deus. Glória a Deus. Eu vim para a igreja, Jesus vai estar lá, Jesus estará lá. Ele disse: onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estarei. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei como que ela foi para a sinagoga, talvez ela vivia bem perto lá. Eu não sei. Talvez eles a carregavam. Alguém a carregou num carro, eu não sei. Ela não tinha um carro bom para chegar até a igreja, a sinagoga. Mas ela foi. E ela chegou lá. E quando ela entrou, se você lembrar que ela estava andando. E olha, naqueles dias as mulheres sentavam de um lado e os homens do outro. Não sentavam juntos. E eis que ela viu. E ela disse: não é possível. Será que eu estou tendo alucinações? Será que realmente é ele? Por que ela não clamou a ele? Como eu disse, as mulheres não falavam nada nas sinagogas naqueles dias. Não podiam dizer nada. Jesus
estava ensinando. Aleluia. E ele olhou e viu aquela alma curvada. E ele estava olhando atentamente para ela e ela para ele. E ele disse: mulher, oh, glória a Deus. Você lembra o dia que ele clamou o teu nome? Você lembra a noite que ele chamou o teu nome? Você lembra o tempo que você estava dizendo: Senhor, estou indo para casa? Lembra quando ele chamou o teu nome? Se ele não tivesse chamado, você estaria no inferno nesta noite. Mas ele chamou o teu nome, ele chamou o teu nome e chamou o teu nome. Mesmo que era mais um dia. Ah, mas será que é pessoal assim? Sim, é uma alegria no céu sobre cada alma que se arrepende. Ah, glória a Deus! E eu oro que esta conferência, olha, fez muitos anjos ficarem ocupados. Ele disse: mulher, vem aqui. A multidão estava boquiaberta. E não sabiam o que fazer. Ela olhou ao redor. Ele está me chamando? E ele disse: mulher, vem aqui. E devagarinho ela se levantou, começou a caminhar. Aleluia. 18 anos assim. Quando ela chegou perto dele, ele a tocou. E quando ele a tocou, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Ela foi curada instantaneamente. Todo osso que estava deformado e torcido foi endireitado. Eu preguei em uma reunião no Texas, eu e a Francis, em 1960. Eu sou mais velho do que todos vocês. Mas eu ainda clamo o nome de Jesus Cristo. E estávamos numa loja. Alguns dias após a reunião, ele me apresentou para um homem. E aquele homem tinha o testemunho mais belo que eu havia ouvido. Ele havia contraído uma enfermidade lá no exército. Ele estava perto da morte no tempo da minha ilustração. Que, olha, a administração dos veteranos enviou à esposa dele um cheque de $300 para enterrá-lo. Quão perto ele estava da morte. Seja qual era a doença, havia tocado seus ossos e eles estavam distorcidos e virados. Então ele era como essa mulher, totalmente curvada. Ele tentava se vestir e a dor era insuportável. Ele me disse isto. Num domingo de manhã, ele disse para o pastor uma semana antes: Deus vai me curar. Eu não entendo, sabe, tudo sobre cura divina. E eu suspeito que o pregador, sabe, disse para ele assim:
Eu não sei porque que Deus cura como Ele cura. Às vezes Ele não cura. E Ele me curou quando eu tinha 10 anos de idade. Oraram por mim, não sei quantas vezes pelo mesmo pastor, a mesma igreja, as mesmas pessoas, e nada. E aí, num dia em particular, Ele impôs as mãos em mim, no domingo à tarde, na casa de alguém, e eu fui curado. Eu não entendo tudo isto. Eu gostaria que o Senhor curasse a todos. Ele cura alguns e não cura outros. Mas eu aprendi muito tempo atrás que o trabalho dele não é o meu. Mas eu sei que Ele cura. Às vezes Ele cura. Ele disse para a esposa dele, para o pastor: eu vou ser curado. Agora, isso é fácil de dizer, né? O domingo veio e falou: hoje é o meu dia. E, olha, demorou 1 hora para ele se vestir. A dor era terrível. Ele entrou no carro, disseram para ele: olha, ele está vindo. E ajudaram ele a sair do carro e ajudaram a ele a andar no corredor. Ele não podia andar sozinho. E o sentaram perto da frente, sabe, 3 bancos da frente. Ninguém impôs as mãos sobre ele. Ninguém o ungiu com óleo. Ninguém. Mas eles estavam cantando e havia um coral. Eu não sei a canção, qual a comunhão. What a joy divine, leaning on those everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on those everlasting arms. E de repente, ele clamou: eu sinto. Eu sinto. E escute, me escute. As pessoas que estavam sentadas perto dele podiam ouvir os ossos começando a estalar. Eu estou falando sério. Estava endireitando. Ele ficou de pé. E o Espírito Santo falou: ande. Ele não podia andar antes, mas ele começou a caminhar. E uns 10 metros mais tarde, o Espírito Santo disse: corra. E ele começou a correr. Ele correu o dia inteiro ao redor daquela igreja. Olha, vieram de todo lugar, de Texas, para ver ele correr, porque eles sabiam que Jesus havia o curado. Glória! Eu estava conversando outro dia com o pastor dele. Tinha sido pastor dele por 30, 40 anos. E ele disse, eu disse para ele: eu acho que ele já morreu. Não, irmão Swegert, ele ainda está vivo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. I said, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before him. Heaven and earth adore him. What a mighty God we serve. Sentem-se. Eu não posso imaginar naquela sinagoga, aquela mulher. Eu não creio que ela disse obrigado. Não. Eu creio que ela disse: glória seja a Deus e ao Cordeiro para sempre. Louvado seja o Deus dos céus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Estava cega, mas agora eu vejo. Eu estava aleijada, mas agora eu posso andar. Louvado seja Deus, aleluia. Eu estou curada, eu estou bem, eu
hipócrita da lei, de nariz comprido, santarrão, cérebro de repolho, fariseu, precisava ser chutado no meio das pernas. Fica firme que você vai entender daqui a pouco. Você não poderia ter curado ela no dia de sábado. Seus cães cheios de justiça própria, eles sempre são assim, você não deveria ter feito isto. Deixa eu te falar uma coisa. O Gabriel pregou, o Doni pregou a noite passada e o Torrance pregou outra noite. Tantas pessoas pregaram que eu esqueci o que eles pregaram. Que a religião mata mais pessoas e mantém as pessoas para longe de Deus do que todas as drogas deste mundo. Jesus disse, seus hipócritas, na cara deles. Ele não foi atrás da porta, né? Não, na face deles. Seus hipócritas. Seus hipócritas. Será que esta mulher não é uma filha de Abraão? Que está presa por 18 anos, ser liberta desta enfermidade. Será que esta mulher não é filha de Abraão também? Que está presa por 18 anos e ela não pode ser liberta desta enfermidade? Eu creio que no momento que ele disse isso, ela teve um outro ataque, louvando a Deus a noite inteira. Glória a Deus. Eu vou fazer a pergunta de novo. Olha, ela era uma filha de Abraão, ela era uma crente, ela não era uma incrédula. Eu não entendo isto, eu não tenho tempo para falar disso, mas brevemente eu vou falar para você. Tem muitos cristãos que estão presos também. Um espírito de enfermidade, uma prisão, um problema ou uma dificuldade. Você está me ouvindo? Eu vou dizer novamente. Milhões e milhões de cristãos que amam a Deus não são hipócritas. Eles amam ao Senhor, mas por causa de não entenderem a cruz do Calvário, espiritualmente falando, eles estão presos e curvados. E estão curvados por anos. Sim, são salvos, batizados com o Espírito Santo, e Deus os usa, sejam quem eles forem. Porque eles não entendem a cruz e o que Jesus fez lá. Deixa eu falar isso para você antes de eu fechar. Foi em 1954, muito tempo atrás. O Doni não havia nascido, eu e a Francis estávamos casados, ele nasceu em 54. E eu tive um sonho. Uma noite. Você vê, você como um filho de Deus, você se levanta contra os poderes das trevas. Eles são maiores do que a nossa própria capacidade.
Não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades e poderes das trevas neste mundo tenebroso, nos lugares celestiais. Mas ele também disse, mesmo que vivemos na carne, andamos na carne, não guerreamos na carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E eu tive um sonho. Eu não entendia muito bem naquela época. Eu entendi mais tarde, e toda a sua realidade. Eu estava no quarto da frente de uma casa, no sonho. Não havia nenhum móvel, não haviam janelas, nem porta, a não ser a porta de saída. E um medo terrível entrou no meu coração. E eu pensei, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei o que é este lugar, eu tenho que sair daqui. E no sonho eu comecei a ir para a porta. Quando de repente, naquela porta, havia uma besta homem gigante. Era o corpo de um urso e o rosto de um homem. Eu acho que pesava uns 300 quilos, uns 2,5 metros de altura. O corpo de um urso e a face de um homem. Um espírito maligno. Se você pudesse ver o mundo espiritual, você não pode, graças a Deus que você não pode. Mas se você pudesse ver, você veria o que eu estou descrevendo para você. Mas, olha o que foi terrível que os seus olhos, eles pareciam que eram piscinas de maldade. E aquele negócio estendeu aquelas patas como um urso e começou a andar em minha direção. E de repente eu fiquei tão fraco no sonho que eu não podia mais prestar atenção. E eu senti, eu caí no chão. Aquele negócio começou a vir sobre mim. Eu alcancei, tentei alcançar algo para me defender, como se fosse me ajudar. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas para destruir fortalezas. E toda altivez e imaginação que se exalta contra o conhecimento de Cristo. Sem premeditação, sem pensar, eu gritei. E o meu grito era um sussurro. Era só a força que eu tinha. E eu gritei, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu aprendi naquele dia que o poder daquele nome não está na nossa força pessoal. Você não viu isto? A força daquele nome não está apoiada na nossa força pessoal. Mesmo que a minha voz era somente um sussurro, quando eu disse em nome de Jesus, aquele monstro gritou e tampou o seu rosto e começou a cair. Aleluia! Que Deus poderoso nós servimos! Jesus, 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 o príncipe da glória, o que cura o homem cego, Jesus, Jesus. Estava gritando, colocando as mãos na cabeça e se afastando no chão. E eu abri a minha boca pela segunda vez, e eu comecei a me levantar e ganhar forças. E eu disse pela segunda vez, mas mais alto, em nome de Jesus. Quando eu disse a segunda vez, aquele negócio caiu no chão, gritando, gritando no chão, arrastando como uma cobra que havia recebido uma batida, e agora eu estava sobre ele.
Glória a Deus. O Gabriel pregou antes da noite passada, quando Davi encarou Golias e cortou a sua cabeça. E agora eu abri a minha boca pela terceira vez, e olha, não tinha esforço algum. Mas foi como minha voz fosse como este poderoso alto-falante aqui. Este alto-falante, aumente. Eu não fiz esforço algum, eu só disse. Eu disse, aumenta o volume aí, meu amigo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. I remember standing on that auction block of sin. Satan controlled me. Well, I had no peace within. But ownership was transferred way back at Calvary. Pick up the organ. Jesus said, son, I bought you. Now you are made free. He that the Son has set free is free indeed. No more chains or slavery. Truth has triumphed in liberty. He that the Son has set free is free. Sentem-se. Foi como se minha voz ficou forte. E aí eu escutei. Eu não vi, mas eu escutei distintamente o som de um vento impetuoso, aleluia. Foi como se um jato de um avião e veio naquele quarto e tocou aquele monstro no chão e o expulsou para fora da porta, e eu saí e aquele negócio foi embora. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que virá sobre ti. E eu acordei naquela manhã louvando ao Senhor em outras línguas. Sim, existe uma oposição enorme contra você, mas aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Well, he the Lord has set free is free indeed. No more chains or slavery. Vamos, cantem com eles. Aleluia. Mais uma vez. Vamos, igreja, cantem com eles. Não existem mais correntes, nem escravidão. A verdade triunfou. E a liberdade. Aplauda ao Senhor em louvor nesta manhã. O que nós ouvimos em todos os cultos, mas especialmente neste culto nesta manhã, é que nós podemos ser fracos e falíveis e enfermos. Podemos estar curvados às vezes em nossas vidas, mas há um que tem e fará a diferença, e ele pode fazer o torto endireitado, pode levantar o mendigo e exaltá-lo e prover para você.
Quando você sair aqui hoje, saia louvando ao Senhor, saia daqui cantando, louvando o seu santo nome. Não importa a situação que você está encarando, Jesus Cristo pode te libertar. Ele pode te endireitar e encher o vale. Ele disse: eu nunca te deixarei e nem te abandonarei. Tivemos um tempo abençoado hoje, amém? Mais uma vez. Cumprimente quem está do seu lado no amor de Cristo. Os abençoe. Esteja de volta às 6 horas hoje à noite.